A experiência com a palavra, ela é única. Ela só acontece mesmo uma vez, porque na outra vez que nós estivermos novamente reunidos, a experiência será outra, num outro momento, num outro tempo da nossa existência. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos alegre, que o Senhor desça sobre nós a sua guarda, a sua proteção, seus cuidados, que tome providências para que sobrevivamos nesses dias tão difíceis e trabalhosos. Nós estávamos ouvindo a pastora fazer considerações a respeito do livro Deuteronômio, escrito pelo grande legislador hebreu, Moisés, e acompanhava aqui a leitura e as considerações, e é perceptível o peso dessa palavra, a profundidade dos escritos, a maneira como eles foram organizados pelo legislador. Não tem nada igual, irmãos. E temos que pensar que esses escritos, eles tiveram origem há mais de 1000 anos antes da época em que o Senhor veio ao mundo. Num tempo em que havia pouquíssimo conhecimento das coisas. A ciência não era desenvolvida ainda, tudo estava se arrastando, dando os primeiros passos no caminho do progresso. E os escritos, as instruções, elas são muito organizadas e trazem um peso de responsabilidade para um povo que foi escolhido, um grupo de almas escolhido há muito tempo atrás para serem preparados ao longo das suas vidas sucessivas, para que no futuro, quando o reino de Deus fosse estabelecido, estas almas elas pudessem instruir as outras nações, as outras famílias, os outros povos da terra, de maneira que o reino se tornasse organizado dentro do conhecimento, que é o conhecimento natural, das leis naturais do Criador. Sendo assim, parece que entre nós já está claro que não se trata de uma questão religiosa. Não se trata disso. Sabemos que as religiões elas foram oriundas da interpretação que os homens deram aos escritos sagrados. Mas isso não garante que eles tiveram entendimento, porque o entendimento das escrituras, ele depende do espírito e do momento que o espírito quer instruir. Por isso, hoje nós estamos recebendo um entendimento que na época em que a igreja foi fundada, durante toda a história da vida ocidental, os homens não tiveram esse entendimento, porque não era o momento adequado. Mas nós estamos agora no momento em que Deus está revelando muitas novidades e mostrando a nossa responsabilidade, porque com certeza nós pertencemos a esse povo das Escrituras. Com certeza. Um ou outro que está entre nós é um evangélico, católico, meio perdido por aí, às vezes não tem, não sente vibrar no seu coração, né? Esse chamado. Não tem ainda raiz, não tem profundidade. Mas a maioria de nós somos pessoas comprometidas com Deus de Israel. E se for assim, e eu creio que é, então precisamos mesmo examinar tudo que foi dito ao longo da história. Há uma progressividade de coisas. E é difícil você compreender uma casa muito bem organizada e muito bonita e
de muita procedência para os seus habitantes, se você não entender como ela foi feita. Se você não entender como é que os alicerces foram feitos, o projeto que foi feito, a forma como o engenheiro trabalhou, as pessoas que trabalharam para edificar a casa. O nosso mundo é uma casa que está sendo edificada há muito tempo. E esses homens do passado, que na verdade eles estão no nosso meio, estão entre nós, eles foram os primeiros personagens que organizaram as bases do futuro desta casa. Ou seja, eles trabalharam no alicerce da casa, na construção das primeiras paredes, na edificação das coisas. Então, a casa ainda está por ser acabada, de maneira que os habitantes possam desfrutar plenamente da vida que ela oferece, ela e o lugar aonde ela foi feita, que é o mundo, aonde nós estamos. Sendo assim, irmãos, eu vi até que a pastora fez um apelo, no sentido de que se você quiser que tudo dê certo na sua vida, que você procura andar nesses caminhos, não é porque você quer que tudo dê certo na sua vida, é porque não existe outro caminho para você andar. Entende? Você precisa entender isso. Nós não estamos falando aqui de uma lei que um Deus inventou. Não, é a lei da natureza. É a lei da criação. Se você não estiver em harmonia com a criação, não estiver em harmonia com as leis do Criador, que estão expressas nas Escrituras Sagradas, a sua vida não vai dar certo. Não adianta você insistir em caminho nenhum. Só tem um caminho, não tem dois. Nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade está perdida em função do quê? Porque existem muitos caminhos. O homem achou muito bonita essa ideia de que todo mundo é livre para pensar o que quer. Ah, que bonito. Sim, mas nós vamos ter uma grande desordem, evidentemente. O mundo do jeito que está, os meios de comunicação, o desenvolvimento das coisas, a globalização de tudo. É claro que o mundo ia se tornar uma anarquia. É o que nós estamos vivendo hoje. Porque os pensamentos, eles são vivos. O que as pessoas acham, o que elas pensam, o que elas dizem, tudo isso toma vida num plano invisível que exerce influência sobre o plano visível, que é o que nós vemos. Levando o mundo a uma grande desordem, é o que nós estamos observando hoje no planeta, na vida planetária. Está em todo lugar. Essa enfermidade que se espalhou pelo planeta é uma coisa interessante, porque ela é como um marcador, né? Desses marcadores aí que existe, não entendo muito, mas quando você vai fazer um exame e tal, parece que eles colocam lá um determinado líquido radioativo e tal, e aquele líquido ele sai viajando no sangue da pessoa e mostrando os lugares onde existem determinadas enfermidades, né? Espalha-se pelo corpo inteiro. Então, interessante que essa doença, ela serviu para várias coisas, está servindo para muitas coisas. E só podia ser uma coisa do nosso Deus. Mas serviu para mostrar para nós como que rapidamente tudo que se faz no mundo se espalha e se comunica a todos os habitantes do planeta. Mas se isso acontece materialmente, claro que psicologicamente acontece. As invenções, os costumes, as palavras, as coisas que as pessoas dizem, espalham no planeta como do mesmo modo que este vírus espalhou pelo planeta, tão rápido quanto, ou até mais. Então, nós somos um corpo, um organismo coletivo, e é necessário que esse organismo ele tenha uma direção. Não é possível que alguém pense que um corpo possa ser guiado em vários sentidos ao mesmo tempo. Uma cabeça possa ser guiada por A, por B, por C. Não pode. O corpo da sociedade precisa ser guiado num sentido único. Em que sentido? No que um homem inventou, que um sábio, um pensador, um filósofo, um político, um grande sábio. Não, não é nada disso, irmãos. É no sentido que Deus determinou. O Deus de Israel, que é o Criador do universo, que está além do nosso entendimento, do entendimento comum. É algo ainda desconhecido, evidentemente. Nós desconhecemos a natureza do nosso Deus, do nosso Pai. Mas sabemos que Ele ordenou a vida. Até Ele disse aqui, em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 2, quando Ele instrui as famílias,
ele diz, de maneira que temas ao Senhor teu Deus, ao Criador, guardes os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, que eu te ordeno, eu estou determinando e ordenando coisas. A palavra ordeno, ela cabe aqui de duas formas. É uma ordem de Deus, que só pode obedecer a Deus quem tem compromisso com Ele. É claro que esse pessoal que está solto aí pelo mundo não tem compromisso com Deus. E embarca nas asas do espírito do mundo, em tudo quanto é doutrina, costume, loucuras que inventaram ao longo da história. A alma não tem compromisso com Deus. Só pode obedecer Deus quem tem compromisso com Ele. Ah, mas Deus faz diferença? Absolutamente, ao contrário, Ele quer que todos os seus filhos eles sejam obedientes e sujeitos às leis do universo para poder desfrutar e gozar das maravilhas da criação. Mas é necessário que nós entendamos que existe uma ordem. Então, se Deus ordenou, Deus organizou todas as coisas. Inclusive a direção desse corpo, que é o corpo da sociedade, o rumo que a sociedade tem que andar, que o mundo tem que andar, é como um corpo, mesmo tendo vários membros. E aí podemos dizer que cada nação é um membro do corpo. Isso se aplica a uma família, uma série de imagens que traduzem-se por uma mesma lei, por um mesmo tipo de organização. É assim em qualquer lugar do universo. Você vê que o sistema solar, por exemplo, tem seus planetas, os satélites dos planetas e tal. Aí alguém pergunta, mas por que Deus fez um planeta vazio, sem nada? É porque é um corpo. É necessário que haja uma série de engrenagens para que uma coisa possa existir. Então, nós, entendendo dessa forma, entendendo assim, nós compreendemos a obra de Deus. Se nós compreendermos como que a casa foi edificada e está sendo acabada para que todos possam viver nela e serem felizes, porque é isso a destinação de Deus para os seus filhos. Essa destinação. Ah, mas a minha vida pessoal, qual que é o problema? Disse também a irmã que me antecedeu. Meu filho, você está com falta de quê? De quê? Come, bebe, dorme, é bonito, veste, ninguém está te perseguindo. Então, é uma terra que manda leite e mel. Vivemos hoje numa situação dessas. Então, que problema que você tem? Não tem nada. Você tem um marido que não cumpre o papel dele, a mulher que não cumpre direito o papel, os filhos que são desobedientes, que embarcaram nessa doutrina do mundo, que é a universidade, sábios do mundo, tudo coisas que não tem nada a ver com a verdadeira vida, né? Porque eles põem Deus no céu e inventam as coisas relacionadas com a vida terrena. E inventaram ao longo da história aquela coisa que eu acredito em Deus, mas ele está no céu e aqui embaixo eu tenho que me virar, ele está olhando por mim. Eu é que tenho que criar meu estilo de vida, minha maneira de ser, o que é certo, o que é errado. É isso mesmo? Não, não é isso. Não tem certo e errado no teu ponto de vista. Não tem certo e errado do ponto de vista dos sábios do mundo, dos doutores, os que estudaram, tal. Não tem certo e errado. É certo e errado do ponto de vista do mundo, da ciência do mundo, dos costumes do mundo. Mas nós, que somos o povo de Deus, nós recebemos ordem de Deus para andarmos nesses caminhos. Então, se a gente não anda, a gente vai ter um problema com Deus. Não queira ter problema com Deus, porque costuma doer, costuma sofrer. Enfim, então, é um livro que traz a ordenação de Deus para que a gente possa entender como a casa está sendo construída. E aí temos que entender o mecanismo. A verdade é essa. Se nós entendemos o mecanismo de Deus, nós entendemos a vida e passamos a se ajustar dentro dela. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos ter problema. E quais são os problemas? De gente que não quer saber de Deus. Que é só, ai meu Deus, quando está morrendo, quando está passando um aperto, um desespero. Aí vamos orar. Vamos orar. Aí, bom, reúne, ora, todo mundo, ó Deus. Mas ninguém faz, está no caminho de Deus, ninguém faz o que Deus determina.
Então dá tudo errado. Dá mesmo, porque o diabo entrou dentro da tua casa, entrou na cabeça dos teus filhos, infernizou todo mundo, pronto, dá tudo errado mesmo. Infelizmente, hoje nós temos que estudar filhos em escolas profanas. Os nossos filhos se enfiam em trabalhos profanos, convivem com gente mundana, gente sem qualquer tipo de qualificativo, pessoas que foram corrompidas pela escuridão que está na terra e que se acham. Os caras se acham os donos do mundo. Os caras se acham sábios. As pessoas se acham maravilhosas porque têm liberdade para fazer o que quer. Ah, é? Então tá. Vai ver quando tu morreres. O que vai acontecer? Tu vai chegar do outro lado. Vai chegar do outro lado e vai ver que a coisa não é bem como você pensava, não. Só que vai ser assim, vem cá, meu filho, você estava enganado, pode ir ali para o céu. Não é, não. Você vai passar uma temporada refletindo num lugar de sofrimento. Então nós precisamos entender melhor as coisas. E saber que a vida ela é uma experiência gravíssima. E quanto mais nós temos conhecimento da palavra de Deus, mais grave a vida é. Mais séria a palavra é. Mais profunda a palavra é. Quanto mais nós temos conhecimento da palavra de Deus. Agora, se nós temos apenas uma conduta religiosa, vamos para a igreja, escutar aquele blá 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 lá do pastor, a gente canta umas músicas, o pessoal dança, faz umas adivinhações, fala que é profecia e tal, e fica tudo certo. Vamos para casa de novo, continuamos fazendo o que nós sempre fizemos. Isso não tem nada a ver com Deus de Israel, nem com as escrituras sagradas, diga-se de passagem. Escritura é outra coisa. É outra coisa. Escritura é uma coisa que foi escrito para nós. Por isso chama escritura, foi escrito para nós, que somos o povo de Deus. Só existe um povo, o povo que está nas escrituras sagradas, é o Israel bíblico. Só existe isso, o resto. Não tem compromisso. O povo lá de fora não tem nenhum compromisso com as escrituras sagradas. Mas nós temos. Então, sigamos no esforço de conhecer as Santas Escrituras, de conhecer a instrução do nosso Deus. A instrução dele é maravilhosa. O capítulo 6 de Deuteronômio, citado pela pastora que me antecedeu, diz coisas importantes. Começa, olha só, dizendo sobre os mandamentos. De onde nasce essa palavra? A origem dessa palavra, mandamentos, coisas que foram mandadas. Já pensou? Mandamentos. E mandou quem? Mandou nós que somos o povo de Deus. Ele não mandou o estranho. Ele não mandou o ímpio fazer isso. Ele não mandou o descrente fazer isso. Ele mandou o povo de Deus fazer isso. Mandou Israel fazer. A escritura foi feita para Israel. E o pior de tudo é que o Novo Testamento também. Agora vai convencer o gentio, vai convencer ele. Vai convencê-lo de que ele não tomou o lugar dos judeus. Como ele pensa que os judeus não quis saber de Cristo, então ele foi escolhido, que agora ele tem que ir lá salvar os judeus. É uma bela história. Mas não tem nada a ver com as profecias, com as escrituras sagradas. Então, estes, pois, são os mandamentos. Estes, pois, são os mandamentos. O que foi mandado, as regras são apresentadas para você. Em que sentido? Estatutos. O que são estatutos? São vários tratados. Tem tratado sobre tudo. Tem tratado sobre o que você come, como você trata a tua mulher, os seus compromissos como marido. Hoje, com essa história de feminismo, os homens acabaram se recolhendo na sua insignificância, num canto, e deixaram as mulheres fazer acontecer, mulher trabalhando fora, mulher não sei o que, estudando, e blá, blá, blá. A mulher deixou de fazer o papel dela dentro de casa, já tem um papel importantíssimo. Eu estou falando das mulheres do povo de Deus, não estou falando de mulher estranha. Mulher aí de fora vai estudar, vai passear, vai virar mulher de negócios e tudo mais, vai fazer o que quiser. Mas a mulher do povo de Deus, não, ela tem um compromisso, a mulher deixou de cumprir o papel dela. E o marido também, ele acabou ficando para os cantos. Por quê? Porque ele escuta tanto falar que agora a mulher tem isso, tem aquilo de direito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que o mundo criou, toda essa história que o mundo criou para poder justificar a necessidade que a mulher tem de sair de casa para trabalhar, abandonar os seus filhos na mão de pessoas de creche e tudo mais. Todos os grandes problemas que surgiram na família precisam ser justificados pela necessidade da mulher trabalhar. A mulher começou a trabalhar, ter dinheiro, achar, acontece, liberdade, faz isso, faz aquilo.
E pronto, ela acha que ela não tem compromisso nenhum com o marido, com o filho, com nada. Hoje a mulher não quer casar mais. Né? Não tem interesse de casar, ou casa com outra mulher, arruma filho, adota filho, enfim, uma grande confusão que veio do quê? De uma sociedade que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Essa é a realidade. Mas nós somos o povo de Deus. Se somos o povo de Deus, um momento só. Existem estatutos. Estatutos o quê? Em relação a tudo. Estatuto relacionado com a família, estatuto relacionado com Deus. Você tem que fazer com Deus, com a natureza. Como é que você tem que cuidar da natureza? As coisas que você tem, como você tem que plantar, a forma como você faz para você poder comer, o que você pode comer. Estatutos. Estatutos são tratados de coisas que você recebe para orientar o quê? A sua existência no plano material. Como povo de Deus, como alguém que vai ser exemplo do futuro. Exemplo no futuro para as outras nações. Agora, que exemplo você vai ser para as outras nações se você vive uma vida de pecador? Você vive na bagunça. Se você vive bebendo com os ébrios, fazendo farra, tua vida no mundo, que tipo de gente você vai ser para servir de exemplo ao povo do futuro? É evidente que não vai ser, irmão. Não vai ser exemplo nenhum. Então nós temos que ter cuidado, porque a ilusão do mundo é muito grande. Hoje, por causa da tecnologia, comunicação, aperfeiçoamento das coisas, tudo, desenvolveram aí uma ideia de que, olha, que coisa maravilhosa, isso é a grande Babilônia, é a Babilônia do Apocalipse. Então o que eu faço? É melhor você ter uma vida reservada, mais quieto dentro de casa. Aliás, existem instruções no Novo Testamento, para falar mais perto da nossa época aqui, a respeito de uma vida de modéstia. Para a gente não sair com as multidões, para a gente ter uma vida mais dedicada à nossa família. Não, a pessoa tem família e quer viver no mundo. Não pode, o que é isso? Se nós somos do povo de Deus, você tem que cuidar da tua família. A mulher tem que ter preocupação com o seu marido, o seu marido tem que ter uma preocupação com a sua mulher. Por quê? Porque aqui fora está cheio de marido que não se preocupam, não estão nem um pouco interessados em cuidar de filho, em educar. Por quê? Porque eles não sabem o que vai acontecer. Eles pensam que vão morrer. E ninguém vai morrer, irmãos. Na verdade, nós estamos sendo preparados para uma coisa maravilhosa que vem, que é o reino de Deus. Está para chegar o reino de Deus. Então, são esses estatutos que Deus diz que existe para nós, para que nós possamos ser orientados. Ele fala dos juízos. O que são juízos? É a forma como você vê. Se você vê igual o ímpio vê, então não tem juízo nenhum. O teu juízo foi para onde? Está sendo guiado pelo diabo. Você tem que ter juízo. O seu juízo tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E ele te ensina a ver de uma forma diferente as coisas. E como você vê diferente das outras pessoas? Porque você entende como a coisa funciona. Como é que a criação foi feita. Como é que é a história, como é que a alma está vivendo a sua experiência de credenciamento dentro da realidade. É o credenciamento, não é nem evolutivo. A gente fala evolutivo às vezes aí para poder acomodar um pouco o pensamento e facilitar os irmãos a entender, mas na verdade é um credenciamento. É como se nós pulássemos dentro de um lago que está sendo trabalhado por Deus. Esse lago era sujo, escuro, e a gente lá dentro desse lago nós ficamos sujos. E agora Deus está limpando o lago e limpando a nós mesmos para que a gente possa viver uma experiência maravilhosa, envolvido por essa água, essa criação maravilhosa. É isso que Deus está fazendo. A pessoa, não, então nós temos que evoluir. Não é questão de evolução. É questão de você entender como as coisas funcionam. E os nossos irmãos do passado, eles entenderam. Claro que o homem comum tinha uma dificuldade para poder lidar com isso. Porque são coisas profundas, coisas do pensamento, poderiam até se justificar, mas hoje nós temos um pensamento lúcido, claro. É possível a gente entender bem como tudo aconteceu, e como tudo está acontecendo, e qual é o nosso papel nessa criação que Deus colocou diante de nós. Então, o capítulo 6 do livro do Deuteronômio, bem disse também a pastora antes, que me antecedeu, antes de mim, que é um livro completo. Todos os livros de Moisés são completos, mas esse aqui é muito especial. Devemos ler e meditar sobre tudo, mesmo aquelas leis que hoje não estão mais válidas, mas elas serviram de base para uma outra lei vir tomar o lugar dela, na progressividade das coisas. Então, podemos aprender e muito com os livros desse grande profeta. Então, os juízos que Deus nos mandou é para que a gente aprenda a julgar de uma forma diferente da pessoa comum.
que a gente possa também orientar o futuro. Uma palavra é maravilhosa, né? Acredito que não carece da gente trazer uma outra lição, uma outra oportunidade, uma outra reunião. Vamos falar um pouco ainda sobre o trabalho de Moisés e quero iniciar com os irmãos um caminho de apreciação e de entendimento um pouco mais profundo das coisas reveladas por esse grande líder do nosso povo. Porque ele fala do alicerce da casa. Tá? Se você não conhecer isso, você pode até morar na casa, mas você não entende nada. Tá bem? É o que o pessoal hoje faz. Eles vivem na terra se divertindo, mas eles não conhecem nada de casa. Se eles tiverem que morar, construir uma casa com as suas mãos, eles não vão saber. E Deus quer credenciar todas as pessoas para que tenham conhecimento, de modo que a civilização do futuro possa estar limpa de toda essa injustiça e tristeza que nós vemos por toda parte. E todas as mentiras que o homem inventou ao longo da sua história de ignorância das coisas de Deus. O homem não conhecia Deus, ele foi criando as suas próprias doutrinas, a sua ciência, o seu conhecimento. Por isso que existem tantas pessoas descrentes. O mundo é cheio de gente descrente. Os países hoje desenvolvidos, as igrejas estão fechando, acabaram tudo. Viraram restaurantes, boates. Foi desaparecendo. Hoje você não pode falar com ninguém em nome de Deus na rua, em países da Europa. As leis de Deus foram todas elas contrariadas pelos homens, em nome da liberdade. As pessoas fizeram o que quiseram da vida. Justo que recebam aquilo que plantou. Plantaram uma semente que ruim demais. É evidente que as coisas vão entornar. É evidente que vão entornar. Então, o livro é maravilhoso. E Jesus ele fala com profundidade aqui. Né? Ouve Israel. Lá em Marcos, ele cita essa passagem. Quando eles perguntam qual era o maior e mais importante mandamento da lei de Deus. Então ele diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então esse é o maior dos mandamentos. Não é amar a Deus sobre todas as coisas. A pessoa pensa que esse é o primeiro mandamento. Não é. Amar a Deus sobre todas as coisas é decorrente de que nós temos só um Deus. Essa é a estrutura do pensamento que está posto aqui. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro e mais importante mandamento revelado por Deus. E ponto. Isso foi mandado que nós reconhecêssemos que só há um Deus. E se só há um Deus, se dele provém todo o poder, dele provém toda a criação, as providências, os acontecimentos e tudo que está à nossa volta, se ele é o poder criativo, e se nós não conseguimos viver sem esse Deus, porque não respiramos por nós mesmos, dormimos, acordamos porque ele nos traz. Nós não acordamos sozinhos, ele nos traz. A nossa alma está fora do nosso corpo quando nós dormimos. Ela pode não voltar, ele nos traz de volta. Então nós não temos poder sobre nossa saúde. Não tem, ele que é o poder organizador de tudo. A pessoa, mas então ele quer que o outro morra porque ficou doente e tal. Não é nada disso, é que nós é que vemos a morte de uma forma equivocada. Porque a morte do corpo, para a pessoa comum, é o fim de tudo, e para nós não. É simplesmente um passo que se dá para uma nova experiência da mesma alma. Ela só não lembra. Mas isso acontece com as plantas, acontece com os animais, com os insetos, com todas as coisas vivas, como se fosse uma roda gigante. Que desce, que sobe, que desce, que sobe, que desce, que sobe. Considerando, numa linguagem bem simples, que aqui na Terra é o lugar que está embaixo e o céu está em cima, as regiões da eternidade, as camadas até chegar no Criador. Nós já estudamos isso, os irmãos já sabem a respeito dos planos existenciais. Então, para nós, evidentemente, a morte tem um caráter diferente, muito diferente. É só um passo para mais uma experiência. Então, se Deus permite que a pessoa perca a sua vida, existe uma razão por isso. Porque Deus quer que a pessoa seja alguém que viva eternamente.
Ah, então nós vamos viver um dia eternamente? Vai viver um dia eternamente. E na medida que o reino de Deus se estabelecer e for a comunidade se expandindo, pode ter certeza, você vai passar a viver muito mais tempo. 120, 130, 150 anos, 200 anos, 300 anos, à medida que o reino for sendo estabelecido e a humanidade for atingindo um estado de maturidade. Porque tudo vai ser modificado, a própria matéria vai se tornando mais perfeita, as formas que provocam enfermidades e transtornos vão desaparecendo, o organismo do homem também vai se ajustando mais ao ambiente, se tornando mais perfeito. É claro que ele vai viver mais tempo. E com saúde, você vai chegar a 150 anos com saúde. Tranquilo, como se chegasse hoje a 50, 60 anos. Isso é uma utopia? Claro que não. Era assim, uns tempos atrás, a idade que o homem conseguia chegar era 50 anos no máximo, 45, 40 anos, por aí era a idade do homem nos tempos antigos. Os irmãos aqui têm mais conhecimento a respeito sabem disso. Então, hoje vive-se 100 anos. Tem muita gente que chega a 90 anos com saúde plena. Então, dobrou. Então, falar que você vai viver 200 anos, não tem nada demais nisso. Véio. Só se passaram o quê? 1000 anos? 1500 anos? Daqui mais 1000 anos, talvez, ou 2000 anos, vamos estar vivendo muito mais. Então, Deus quer que nós vivamos para sempre. Então, as coisas vão mesmo nesse sentido, caminhando. Né? Milhares e milhares e milhares de anos vão se passar, mas tudo caminha no sentido da eternidade. Então, é evidente que nós precisamos conhecer esse Deus que se revelou a Moisés e que escreveu, ordenou todas as coisas para nós que somos o seu povo. Ele é o poder criativo, tudo emana dele. Alguma coisa escapa dele? Nada escapa, nada, nada. Tudo está dentro da mente divina, manifesta, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima reunião que nós fizermos. Então, tudo que se move dentro da criação, a mente divina está percebendo. Um átomo, uma coisa qualquer, um lampejo, tudo se move dentro, existe e vive dentro desse ser, dentro dessa mente manifesta. Além está a eternidade, está o Pai eterno. Então, o primeiro grande mandamento da lei é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E se é assim, então amarás, pois, este Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças. Desdobra aqui os compromissos. Os compromissos são maravilhosos. Não sei como é que um homem é capaz de desprezar o sentido de família que nós herdamos das Escrituras Sagradas. O homem tem uma grande responsabilidade. Não tem hoje, o homem fica por ali. É preciso acabar com isso, irmãos. O homem precisa assumir sua posição de homem, de marido, dentro da sua casa, com as responsabilidades que as Escrituras determinam para ele. Então, estas palavras que hoje te ordeno, né, a ordem que eu te dou e a organização dessas palavras que eu estou apresentando a você, estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. A tua vida é cheia de Deus. A todo instante é Deus, 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 Deus. Ah, mas vocês falam muito em Deus, então. Pois é, mas a Escritura diz para falar em Deus, sempre. Então nós precisamos falar. Se o pai se põe a falar, o que acontece? O Espírito de Deus vem, envolve o pai, e o pai passa a ter autoridade. O pai perdeu a autoridade. Tem autoridade diante da mulher, diante de filho. É uma confusão sem fim, gerada pelo mundo, por um mundo profano, por doutrinas e ensinamentos que não são de Deus, e que entraram no coração das pessoas. Então, o que vai acontecer? Se nós não nos livrarmos do espírito do mundo, pode ter certeza que nós sofreremos graves consequências de desobediência. A desobediência. E toda essa conversa nossa começou dizendo que é necessário obedecer ao Senhor, não para que dê certo a nossa vida, porque é preciso estar em harmonia com o poder criativo, com o poder que tudo governa. Senhor da luz e da escuridão, do bem e do mal. É melhor
que nós estejamos do lado de Deus, porque se a gente estiver contra Deus, o negócio vai dar tudo errado. Então, estas palavras são para ser ensinadas aos nossos filhos, é para a gente falar dessa palavra sentado na nossa casa, na nossa mesa. Nós vamos jantar, porque não falamos um pouco de Deus, não, a gente fica falando de bobagem da rua, conversa mole da rua. Por que não podemos falar um pouco de Deus? Vamos tomar café da manhã, por que não falar um pouco de Deus? Das Escrituras, dos planos de Deus para o futuro? Por que não? O que é isso? É porque nós deixamos um espírito estranho entrar na nossa casa. Então, assentado na nossa casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, nós colocaremos por sinal na tua mão, tudo que você faz, na tua fronte, entre os teus olhos, essa palavra abençoada, esses mandamentos, esses juízos que Deus colocou para nós. Mandamentos, juízo e estatutos. Olha, procura conhecer os estatutos de Deus. Não é um estatuto só, não. Tem vários estatutos referentes a vários temas da nossa experiência existencial. Procura conhecer os estatutos de Deus. São coisas maravilhosas. Vão ser o quê? Os alicerces da vida futura. Alicerces do futuro da humanidade. Ah, mas eu quero isso, eu sonho com aquilo. Os teus sonhos vão acabar, infelizmente. Ah, mas eu gostaria, sim, eu gostaria também, mas também vão acabar o que eu gostaria. Por quê? Porque o reino vai chegar. Quando o reino chegar, vai se estabelecer com o seu poder, com a sua pujança, e com a sua glória, e ninguém vai impedir. E a minha vida, a tua vida vai mudar. Por quê? Porque vai tirar o espírito que está te dominando nos nossos dias, que é o espírito do mundo, e vai te dar um espírito novo. Você vai viver em paz, alegre, vai sair da estrebaria saltitando como um bezerro, né? Dizem as escrituras, uma forma bem poética de dizer que a gente vai se sentir muito alegre, muito feliz, por Deus estar nos libertando dessa prisão, desse curral onde a gente estava preso há muito tempo. A gente vem preso há muito tempo. Ele vai tirar o nosso algoz, né? Aquele que nos engana, que mente para nós, vai tirar da nossa vida. Haverá de nos salvar o Senhor, salvar nossa casa, nossa família, os nossos filhos, nosso marido que está perdido, a nossa mulher que está perdida, os nossos pais que não conhecem coisa alguma. O Senhor haverá de operar com poder para a salvação de todos nós. Que nós possamos ter assim, em nossas mãos, em tudo que fizermos, e nas nossas testas, né, nos frontais, aqui entre os nossos olhos, esse é o símbolo do nosso pensamento, né, a palavra do nosso Deus maravilhoso. Que a nossa casa possa estar cheia desta palavra. Tá bem? O Senhor nos alegre, nos abençoe, conceda-nos um dia de paz amanhã, um dia de misericórdia, que o poder dele esteja sobre a nossa vida. Nós agradecemos, ó Senhor, por esse momento em que nós podemos conviver com a tua palavra e lembrar um pouquinho das coisas que o Senhor revelou ao seu grande servo Moisés. Nós possamos honrar esta palavra, nos dedicar a conhecê-la em profundidade. Que o Senhor nos ajude, conceda-nos o teu espírito de sabedoria, alegria e paz.